Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de funções. A gente aprendeu a fazer esse quadro aqui e a gente quer imprimir alguma resposta aqui em relação a esse valor e para isso a gente vai utilizar as funções, né? A função se, no caso. Mas antes da gente usar a função, é interessante a gente entender quais são os sinais de condição, certo? Que a gente vai fazer um teste lógico, uma comparação usando esses sinais. Maior que, menor que, diferente que, maior ou igual a. Esse é muito interessante, a gente vai usar bastante. Menor ou igual a, igual. Beleza? Então, basicamente, qual que é o problema que a gente quer resolver? A gente quer ver se 19 é maior que 10, que é a quantidade mínima que vai ter daquele produto no meu estoque. Se 19 for maior do que igual a 10, confirme para mim que está tudo certo, está em ordem o meu estoque. Caso contrário, eu preciso comprar mais. Então, como que a gente vai fazer isso? Utilizando a função se. Então, vem na célula que eu quero. Para começar uma função, assim como uma fórmula, eu começo com o igual, aí eu digito se. Bom, o se tem duas formas de eu selecionar. Depois que essa é a função se apareceu marcada, posso apertar o Tab no teclado, ela marca automaticamente e abre o parênteses, ou eu posso simplesmente dar duplo clique aqui. Tá? Então o que é o teste lógico, que é o primeiro argumento da função que está aqui em negrito? É comparar se 19 é maior que 10. Então eu quero comparar se o valor que está na célula D8 é maior ou igual ao valor de 10. Vou fixar no F4, lembra disso? F4. Por que eu faço isso? Porque esse valor vai ser comparado com todas as quantidades do produto. E, assim que eu terminei o teste lógico, eu dou ponto e vírgula para separar os argumentos da função. Então, se 19 for maior ou igual a 10, volte o quê? Em ordem. Caso contrário, ou seja, se esse valor não for verdadeiro, que a gente fez no teste lógico, volte o quê? Comprar mais. Beleza? Fecho parênteses, fechei a função se. Dou um Enter, em ordem, 19 é maior que 10. Quero copiar isso para todo mundo. Venho no cantinho da célula e dou duplo clique ou arrasto. Beleza? Bom, você viu que preciso de comprar mais de um umidificador de ar, de cafeteira e de liquidificador. Certo? Agora, se eu mudar, o interessante do Excel é isso, porque se eu mudar o 10 aqui, olha, colocar 15, ele vai automaticamente atualizar que para ar-condicionado agora eu preciso comprar, e para torradeira também. Se eu colocar 20 como sendo o meu limite de estoque, para todo mundo eu preciso comprar, certo? Então isso que é interessante, que você pode trabalhar os dados da planilha. E essa daqui foi a função se. Bom, a gente pode aplicar a função se de uma outra forma também. Aqui, olha, nesse problema. Bom, você tem funcionários, a Marta e o Pedro e vários outros. Aqui o salário bruto e aqui o imposto. Bom, a minha condição é o seguinte, que na minha empresa eu vou cobrar um imposto para quem recebe mais do que R$ 2.500. E esse imposto vai ser de 10%. Se a pessoa receber menos imposto, menos do que R$ 2.500, ela não vai pagar imposto. Essa que é a minha condição. Então, vamos usar a função se aqui também. Como que a gente faz isso? Olha só, igual se tab 1.500 for maior ou igual, perdão pessoal, se 15.000 for maior ou igual a 2.500 fixado no F4, retorne. O que ele vai retornar se esse valor for verdadeiro? Eu quero calcular o imposto. O imposto é 10% de 15.000. Então, é 15.000 vezes o imposto fixado no F4, certo? Então, ele vai fazer esse cálculo, essa operação aqui, 15.000 vezes 10, se o valor de 15.000 for maior do que 2.500. Caso contrário, ou seja, se o valor do salário não for maior do que 2.500, retorne zero. A pessoa não paga imposto. O que vocês acharam? Acharam justo isso aí? Então vamos lá. Dei o Enter, todo mundo fixadinho certinho. Olha lá, um imposto de 10%, 15.000. Quando eu puxar aqui, olha só,
Zero. Por quê? Porque ele recebe 2.000, é inferior a 2.500. Então vamos colocar aqui, se fosse 1.500, o valor mínimo, aí o Pedro já pagaria 10% de imposto. Mas como a gente é a favor da distribuição de renda, vamos colocar aqui um salário bem alto para quem paga isso, 3.500. Só quem recebe 15.000, um salário muito alto, vai pagar imposto. Tudo bem? Função da condição C e I. Ou seja, agora, pessoal, a gente vai combinar duas funções. A condição C e o E. Por quê? Porque aqui no caso, eu não quero saber só uma condição. Por exemplo, a gente tem um problema, que é um brinquedo de parque, uma montanha-russa, que para você entrar nesse brinquedo, você tem que ter 12 anos e tem que ter, no mínimo, 1,5 m. Caso contrário, você não pode brincar nesse brinquedo. Então, eu quero acesso permitido ou acesso negado, certo? Quando eu tiver nessa condição aqui. Então, por exemplo, vamos resolver a primeira condição. Igual a se. Agora, pessoal, eu tenho duas condições. Como eu tenho duas condições, eu tenho que abrir o E. Então, eu entro no C, dou um tab, entro na E, dou um tab, e o E pede qual que é o lógico 1 e qual é o lógico 2. Ou seja, quais são os testes lógicos? Eu tenho que 11 deve ser maior ou igual a 12, fixado no F4, ponto e vírgula. E qual é a outra condição? Que 1,55 seja maior, ou seja, ou igual a este valor fixado no F4. Beleza? E aí eu vou fechar o E. Quando eu fecho o E, automaticamente eu volto para o se. Já fiz o teste lógico, certo? Dou o ponto e vírgula e vou para o valor verdadeiro. Então, o que acontece? Se a idade for maior ou igual a 12 e se a altura for maior ou igual a 1,5, o acesso é o quê? Permitido. Abre aspas e coloca permitido. Fecha aspas. Caso contrário, abre aspas, negado, fecha aspas, fecha parênteses, acesso negado. Por quê? Porque 11 é menor do que 12, então ele negou. Aí eu venho aqui e desço a configuração permitido, porque a Larissa ela tem mais de 12 anos e tem mais de 1,55 m. Então ela pode, certo? E a mesma coisa aqui, eu poderia trocar esse valor para 11. E aí o acesso da Maísa passa a ser permitido. Tá? Mas vamos deixar aqui 12. Bom, para a fórmula se ou ou, a gente pode proceder de maneira semelhante. Tá? Aqui no caso, eu vou usar o se combinado com ou seja, só uma das condições, qualquer uma das duas condições, idade ou altura satisfeita, ia permitir o acesso à montanha-russa. Então, começamos por o igual, logo em seguida o se, aperto o tab, logo depois o ou, aperto o tab, teste lógico 1. Eu quero saber se a idade da Maísa é maior ou igual a 12, fixado no F4. Terminei o primeiro teste lógico, vou para o segundo. Quero ou a altura, né, deve ser maior ou igual a 1,5, fixado no F4. E fecho o meu parênteses do ou, aperto ponto e vírgula e já voltei para o valor verdadeiro do teste C. Então, se uma dessas duas condições já for satisfeita, retorne permitido. Caso contrário, o acesso negado. E fecho o parênteses. E dou um Enter. Então, o acesso da Maísa foi permitida porque ela tem a altura maior do que precisa, mas a idade não. E a Larissa, obviamente, ela também teria o acesso permitido. Mas a gente sabe que eu posso trocar aqui para 15 anos. As duas ainda continuam permitidas. Se eu voltar aqui para 12, colocar 1,4, né, a Maísa também consegue. Agora, se eu colocar aqui 10,
A Maísa consegue porque ela tem a maior altura. E aqui 1,66, a mesma coisa, porque ela tem a maior idade. Então, se eu colocar aqui 15, as duas estão com acesso negado, certo? Se eu colocar 12, o que acontece? A Maísa não serve nenhum dos dois critérios, mas a Larissa sim. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Que aqui a gente vai usar várias funções. Conte se, conte valores, soma, média, mínimo e máximo. Para que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso para resolver um problema de aluno, de notas e de frequência. Tudo bem? Então, a primeira coisa, eu tenho uma lista de alunos muito grande e eu quero contar quantos alunos a gente tem. Então, a gente vai usar a função de contar valores. Então, abrimos o igual e começamos a digitar. Contar, conte, ponto, valores. Olha ela lá. Estou descendo atrás dela, duplo clique. O que ela pede? Ela pede um intervalo de seleção. Então, eu quero que ele conte quantos alunos que começa da Patrícia e vá até a Leila. Como eu faço isso? Clico na Patrícia e arrasto o mouse até a Leila. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então, ele contou 12 alunos. Beleza? Então, tem todas as notas de todos os alunos da primeira prova. Ou melhor, do final do semestre. É a nota do aluno já, depois calculadas as parciais. Eu quero achar a nota média da minha turma. Qual que foi a média da minha turma? Então, eu digito igual e digito média com acento, tá? Média, e posso apertar o Tab, que é a primeira. Tab, média de quê? Desse intervalo de notas. Então, cliquei e arrastei até o 7. Então, estou selecionando da célula C45 até a C56. Basicamente, é assim que ele interpreta. Olha, da C45 até os dois pontos, é um até a C56. Fecho e dou um Enter. Então, a média da minha turma é 6,25. Agora, qual que é a média da frequência da minha turma? Então, a média de frequência é igual à média, o tab, deste intervalo. Vamos ver qual é a média de frequência dessa turma. 83%. A média desses valores aqui deu 83%. Agora, pessoal, para passar na matéria tem que tirar 6. Mas não só isso, tem que tirar 6 e tem que também ter 75% de frequência. Então, eu quero saber primeiro quantas pessoas, quero saber quantas notas, quero contar quantas notas foram maior do que 6. Então, maior ou iguais a 6, que é a nota para passar, não é isso? Então, eu vou apertar o igual e vou usar conte se. Ou seja, conte se. Qual é o intervalo? O primeiro critério que ele pede agora não é o teste lógico, não é o critério, é o intervalo. Então, qual o intervalo que eu quero contar? É a nota da Patrícia até a nota da Leila. Beleza? Agora, ponto e vírgula. Qual é o critério? Abro aspas e digito. O critério é maior ou igual a 6. Fecho aspas, fecho parênteses. Dou um Enter, ele contou 7 notas. Então, dentro desse grupo de notas, eu tenho 7 notas que foram maior do que 6. Agora eu quero saber qual foi a menor nota, quem tirou a menor nota. Então, vou usar a função mínimo. É igual a mínimo, tem que colocar o acento, tá? Mínimo, tab, eu quero o mínimo desse intervalo. Vou fechar. 2, nota 2, que é a nota do Kleber. Tudo bem? Eu quero saber qual é a máxima desse intervalo. Mesma coisa, olha. Máximo desse intervalo. 9. Agora eu quero saber quantas pessoas atingiram a frequência maior do que 75. Como que a gente determina isso? Então, olha, eu vou vir aqui e vou usar a função conte-se mais uma vez. Conte-se. Conte-se dentro desse intervalo, beleza? Qual que é o critério? Abre aspas, se o valor é maior ou igual a quê? 75%. Não é isso? Não está em porcentagem? Então a gente tem que colocar o 75% aqui também. Fecha aspas, fecha parênteses, dou um Enter.
9 pessoas, 9 estudantes conseguiram a frequência exigida. Agora, pessoal, eu quero ver a situação do aluno, se ele vai ser aprovado ou não. E para isso ele precisa de quê? Ele precisa da média maior que 6 e da frequência maior que 75. Então aqui eu tenho duas condições. Eu vou usar o quê? O se com o e. Beleza? Então, o que é o primeiro teste lógico? Se este valor é maior ou igual a 6, fixado no F4, e se o valor dessa célula é maior ou igual ao valor de 75, fixado no F4, fecho parênteses, ponto e vírgula, o que eu vou retornar? Eu vou retornar aprovado. Caso contrário, eu quero reprovado. E fecho aqui, tudo bem? Dou um Enter. Olha, de cara a Patrícia foi reprovada porque ela não tem 75%, mas vamos ver se está fazendo certo para todo mundo? Tá lá, olha, mais um aluno reprovado, tirou 2. Um aluno reprovado porque tirou 4. Um aluno reprovado porque tirou 5. Certo? Um aluno reprovado por frequência. Então a gente consegue ter essa planilha com cálculos automáticos. E agora aqui eu quero calcular o número de aprovados. Então eu quero contar com uma condição. Eu quero contar quantos alunos foram aprovados, beleza? Então aqui é igual a conte se tab dentro deste intervalo, certo? Qual critério? Fecho. Qual ponto e vírgula. Qual é o critério? Essa célula ser igual a, abre parênteses, abre aspas primeiro, igual a o quê? Aprovado. Caso contrário, não. Isso aí. Conte se isso aqui é igual a aprovado. Esse que é o meu critério. Acabou por aqui. Fecho, dou um Enter, 5 pessoas, 5 estudantes apenas foram aprovados, no final das contas. Tudo bem? E para finalizar, a gente vai fazer a função soma-se. O que é a soma-se, no caso? Soma-se, no caso, é o seguinte. Eu quero que você soma os valores dessa coluna, mas só das pessoas que pagaram. Então, ele vai ler dentro dessa coluna primeiro se está escrito pago. Se ele ler que está escrito pago, ele soma os valores. Então, vamos entender? Vamos somar esse valor aqui? É igual a soma C. Beleza? Tab. Soma C. Qual intervalo que eu quero avaliar se está pago ou não? Este intervalo. Entendeu? E qual que é o meu critério? O meu critério, abre aspas, é se essa célula é igual a pago. Certo? Ponto e vírgula. E qual que é o intervalo que eu vou somar? É este daqui. Fecho aqui e dou Enter. Então, ele somou o 150 com o 120, com o 80, com o 162. Se eu vim aqui e falar assim, o Gabriel acabou de me pagar, digitei pago, ele soma o valor do Gabriel aqui. Então, pessoal, essa foi a aula sobre funções.